Olá, bem-vindo a mais um Tábula Rasa Sênior. Eu sou o Felipe Ferreira. Vamos conversar aqui sobre um tema da semana. Olha só que coisa bonita de ver o Enem, a prova que dá acesso aos estudantes ao ensino superior. Ele teve como tema da redação perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Então faz a gente parar e refletir sobre um tema que, apesar de ter muita divulgação, muitas notícias na imprensa, nas mídias sociais, a gente discute pouco, a gente fala muito pouco. Infelizmente, nossa população ela vem atingindo uma longevidade maior, uma expectativa de vida maior e, ao mesmo tempo, as pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho, as pessoas que estão entrando numa fase de amadurecimento, de fase adulta, de entrar para um curso superior, terminando seus cursos técnicos, entrando no mercado de trabalho, não tem ideia, não tem perspectivas do que espera elas lá na frente. A gente está discutindo essas perspectivas, talvez não para quem já está vivendo essa fase da economia prateada, a fase mais de aposentadoria, mais de final do ciclo da vida de trabalho, mas ela diz respeito principalmente aos jovens que estão começando a sua carreira agora, aos jovens que estão contribuindo para a previdência pública, que estão pensando em fazer uma previdência privada, que estão começando os seus investimentos, que estão planejando os seus gastos, seu orçamento, sua vida futura. Para esse sim, vai ser cada vez mais importante começar a discutir uma coisa que o Estado, que as prefeituras, que o poder público, que as instituições não estão preparadas não para a longevidade, mas para a quantidade de pessoas que vão chegar nesta fase juntos. Então, daqui a 10 anos, vamos praticamente dobrar a quantidade de pessoas que vão estar acima de 60 anos, com uma vida extremamente produtiva, uma vida extremamente demandante de serviços, de produtos, de profissionais e, infelizmente, a gente ainda não acordou, não debateu isso daí. Um ponto que chama mais atenção é o ponto da saúde pública. Então, quando a gente está falando de saúde pública, muda completamente quando você tem uma pirâmide populacional como nós tínhamos há 20 anos atrás, onde tratava-se determinadas doenças para uma determinada quantidade de população por faixa etária. Agora, quando a gente tem uma faixa etária mais inflada numa determinada faixa etária, muda drasticamente a demanda, não só de profissionais para uma determinada especialidade médica, muda os cuidados que se tem que ter para as doenças que vão afetar essa população, mas principalmente muda completamente também a maneira como o Estado vai investir e vai levar essa saúde pública a essa população. Exemplo, coisas mais comuns é a deterioração da visão, a parte de surdez, a parte de audição, que é bem afetada. Ultimamente a gente tem visto cada vez mais a questão dos engasgos e, tragicamente, no ano passado foi registrado mais de 1.000 mortes de idosos com engasgos. Então, olha, uma coisa tão simples, tão pequena, que com treinamento de cuidadores, com treinamento de enfermeiros, com treinamentos, inclusive dos próprios idosos, das pessoas que estão cuidando desses idosos, algumas coisas poderiam ser evitadas. A questão das quedas, vamos ter aí provavelmente mais demanda em termos de ortopedia, em termos de fraturas, que é uma situação que pode, em muitas maneiras, ser evitada com banheiros públicos ou locais que tenham maneira que os idosos possam se escorar, possam se amparar e não ficar expostos aí a uma situação de queda. A questão do AVC, de câncer, hipertensão, Alzheimer e demência também são doenças que aumentam à medida que a faixa etária vai migrando para idades mais longevas. São doenças
que tem um caráter mais degenerativo. A gente vai conversar mais com alguns especialistas médicos e vamos trazer entrevistas aqui para conversar mais sobre esse tema, mas também muda bastante a maneira como a gente vai ter aí os cuidados para essa população de 60 a mais que vai demandar, vai ter aí uma necessidade diferenciada não só para se precaver, para se cuidar e para se tratar, porque são doenças que eventualmente, se não podem ser em sua grande maioria curadas nesse momento, pelo menos podem ser tratadas e podem ser adiadas, retardadas. Então isso daí é muito importante a gente ter não só o conhecimento, mas também ter os profissionais certos à disposição da população. Outros cuidados, como por exemplo, acompanhantes, cuidadores, lares para os idosos e ultimamente também algumas situações como o aumento de demanda de produtos descartáveis para idosos, como por exemplo, fraldas geriátricas ou situações que demandam aí um certo cuidado, um certo olhar para o tipo de produto que essa pessoa acima de 60 anos vai começar a demandar mais para poder usufruir de uma qualidade de vida que leve elas a ter uma maior independência, uma maior autonomia e possam ter aí o principal na sua fase mais gostosa da vida, nessa fase acima dos 60 anos, que é poder ter dignidade e ter o direito de poder usufruir daquilo que poupou, daquilo que economizou, daquilo que se planejou, daquilo que desejou durante a sua vida inteira e poder realizar determinadas situações, realizar determinados sonhos que se preparou para estar fazendo nessa fase. Então não podem ser privadas disso daí. Então essas perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira vão trazer muito mais luz nessa discussão quando a gente traz as pessoas mais jovens para esse debate, porque nós estamos falando desse famoso efeito Orloff. Para quem se lembra do efeito Orloff, eu sou você amanhã, nós somos os jovens amanhã. Então, se eles querem mudar esse panorama e viver um envelhecimento ativo, uma aposentadoria de recomeço, uma aposentadoria voluntária, é bom que comece a mudar esse quadro a partir de agora, trazendo todas essas situações, trazendo mais debate, mais conhecimento, mais estudos, mais pesquisas, porque essa é uma situação que nossa sociedade hoje não está preparada para esse grande contingente de talentos sêniores que estão chegando nessa fase, infelizmente desamparados e despreparados para uma situação que hoje beira a calamidade e pode ser evitada ou mudada de acordo com o que as instituições, o poder público tome de ações para fazer com que as coisas comecem a andar. Muitas coisas não demandam muitos investimentos, demandam cuidado, demandam um pouco mais de seriedade em termos de tratar essa urgência de endereçar esses temas que são, por mais simples que sejam, estão parados nas gavetas porque podem não estar gerando ainda os votos ou não estar gerando os recursos públicos que, infelizmente, alguns políticos não têm essa visão que isso precisa ser endereçado, priorizado, porque afeta enormemente a qualidade de vida da nossa população mais longeva nessa fase da vida. Então vamos ficar esperto, aproveitar esse tema que está pululando aí nas discussões, não só acadêmicas, mas de mídia social. Não vamos deixar esse tema acabar, porque isso é só o pontapé inicial. A gente precisa continuar discutindo cada vez mais sobre essas perspectivas e principalmente mudar as perspectivas atuais, porque não são nada boas. Dá para mudar sim e dá para fazer muita coisa
começar a fazer as coisas acontecerem para que a gente possa ter uma aposentadoria voluntária de recomeço e um envelhecimento ativo que traga um envelhecimento digno, uma vida digna para esses que contribuíram durante muito tempo e querem passar o bastão aí para as novas gerações poderem levar os seus sonhos, os seus desejos também à frente e fazer com que esse progresso social, esse progresso econômico aconteça de fato. Então, não sai daí, Tábula Rasa Sênior, sempre com você, trazendo experiências, compartilhando vivências de quem já passou dessa fase da vida. Então, um grande abraço para vocês, até a próxima!